Meu nome é Padre Jacinto Moreira, e fui baleado no peito pelo coronel Vanderlei Cabral dentro da minha própria igreja, durante a missa de domingo. Ele invadiu a celebração embriagado, fardado, e gritou que eu era um charlatão que havia destruído sua família com promessas vazias de um Deus inexistente. Quando tentei acalmá-lo, ele sacou a arma e disparou 3 vezes. Senti o impacto, o sangue quente escorrendo pela batina branca, e os gritos dos fiéis ao meu redor. Caí no altar, aos pés da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Antes de desmaiar, vi o coronel sendo dominado por policiais enquanto gritava: "Esse padre matou minha esposa. Ele matou ela com mentiras." Acordei 5 dias depois no hospital, com 3 balas alojadas próximas ao coração, mas inexplicavelmente vivo. Eu não era um homem santo. Sei que parece estranho dizer isso, mas preciso começar por aqui. Durante anos, me apresentei como pastor de almas, como guia espiritual, como homem de Deus. Mas a verdade é que eu usava a fé dos outros como ferramenta. Eu prometia curas, prometia milagres, prometia que se a pessoa tivesse fé suficiente, qualquer problema seria resolvido. Minha igreja estava sempre cheia. As pessoas me procuravam desesperadas, e eu oferecia esperança. Mas não era a esperança verdadeira. Era uma esperança condicionada ao meu ego, ao meu desejo de ser reconhecido como o padre milagreiro da região. Eu me lembro do dia em que conheci Joana Cabral. Ela entrou na igreja com o rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Segurava as mãos como se estivesse tentando impedir que algo escapasse delas. Sentou-se na primeira fileira e esperou o final da missa. Quando todos saíram, ela se aproximou de mim e disse, com a voz trêmula: "Padre, descobri que estou com câncer. É agressivo. Os médicos disseram que tenho pouco tempo." Eu deveria ter abraçado aquela mulher. Deveria ter dito que rezaria por ela, que estaria ao lado dela no que fosse necessário. Mas não foi isso que fiz. Eu vi uma oportunidade. Vi uma mulher católica fervorosa, casada com um coronel respeitado na cidade, um homem que todos conheciam como ateu declarado. Vi a chance de provar que a fé era mais poderosa do que a ciência. Vi a chance de aumentar minha fama. Então segurei as mãos dela e disse: "Joana, você será curada. Deus me mostrou isso agora. Mas você precisa ter fé absoluta. Se você acreditar de verdade, sem dúvidas, sem medo, você será curada." Os olhos dela brilharam. Ela apertou minhas mãos com força e perguntou: "O senhor tem certeza, padre?" Eu olhei nos olhos dela e menti: "Tenho certeza. Deus não me deixaria enganar você." A partir daquele dia, Joana se tornou meu projeto pessoal. Organizei vigílias públicas, transmiti orações ao vivo, usei o caso dela como exemplo de fé. Arrecadei doações em nome da cura garantida. A igreja ficou lotada todas as noites. As pessoas vinham de cidades vizinhas para orar por Joana. E eu, no centro de tudo, parecia um canal direto de Deus. Vanderlei Cabral me confrontou várias vezes. Ele entrava na sacristia após as missas e dizia, com a voz controlada mas firme: "Padre, minha esposa precisa de tratamento médico. Ela precisa de quimioterapia. O Senhor está dando falsas esperanças a ela." Eu olhava para aquele homem fardado, sério, e sentia desprezo. Como ele, um homem sem fé, ousava questionar o que Deus estava fazendo. Respondi a ele na frente de todos, após uma vigília: "Coronel Vanderlei, o senhor é um homem sem fé que está impedindo a graça de Deus de agir na vida da sua esposa. Se ela não for curada, será por causa da sua descrença." As pessoas aplaudiram. Vanderlei ficou parado no fundo da igreja, com o rosto vermelho de raiva contida. Ele saiu sem dizer nada. Joana continuou recusando o tratamento. Ela acreditava em mim. Acreditava que seria curada. Eu a visitava toda semana, rezava com ela, repetia as mesmas promessas. E enquanto isso, o câncer avançava. 3 meses depois, Joana morreu. Morreu nos braços do marido, acreditando até o último segundo que seria curada. Vanderlei ligou para mim na madrugada em que ela faleceu. Sua voz estava quebrada, cheia de uma dor que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse apenas: "Padre, minha esposa morreu." E ela morreu acreditando numa mentira. Desliguei o telefone. Não fui ao velório. Não fui ao enterro. Fingi que aquilo não tinha acontecido por minha causa. Mas Vanderlei não esqueceu. Ele passou meses mergulhado em silêncio, cumprindo suas funções militares, mas carregando algo que ninguém via. Até que, naquele domingo de manhã, ele entrou na igreja. Estava fardado, com o andar cambaleante de quem bebeu demais.
As pessoas se afastaram quando ele passou pelo corredor central. Eu estava no altar, celebrando a missa. Quando vi, tentei continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas ele subiu os degraus do altar e gritou: "Você é um charlatão. Você matou minha esposa com suas promessas vazias." Tentei acalmá-lo. Disse: "Coronel, vamos conversar lá fora." Mas ele sacou a arma. Ouvi os gritos. Vi o cano apontado para mim. E então, 3 disparos. O primeiro me jogou para trás. O segundo me fez sentir como se meu peito estivesse sendo rasgado. O terceiro, eu nem senti. Só ouvi o barulho. Caí de costas no altar, olhando para o teto da igreja. O sangue escorria quente, encharcando a batina. Antes de desmaiar, vi policiais dominando Vanderlei. Vi ele chorando, gritando que eu tinha matado Joana. E então tudo ficou escuro. Acordei 5 dias depois numa cama de hospital. Não conseguia me mover. Sentia dor em cada respiração, como se meu corpo inteiro estivesse sendo pressionado por dentro. Havia tubos nos meus braços, máquinas apitando ao meu redor. Uma enfermeira entrou no quarto, e ao me ver acordado, correu para chamar o médico. Ele entrou com uma expressão séria e disse: "Padre Jacinto, o senhor teve muita sorte. 3 balas atingiram seu peito. Por milímetros, nenhuma delas atingiu órgãos vitais. Medicamente falando, o senhor não deveria estar vivo." Fiquei olhando para o teto. Não senti alívio. Não senti gratidão. Senti apenas um vazio imenso. Pensei: por que eu sobrevivi? Porque Deus não me deixou morrer ali, no altar? Seria mais justo. Seria mais honesto. A notícia do atentado se espalhou rapidamente. A cidade inteira estava dividida. Metade das pessoas me defendia como mártir, dizendo que eu havia sido vítima de um homem violento e descontrolado. A outra metade sussurrava que eu tinha provocado aquilo, que minhas promessas irresponsáveis tinham levado Joana à morte e Vanderlei à loucura. Padre Silvério, meu superior na diocese, me visitou no hospital. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama e ficou em silêncio por alguns minutos. Então disse, com a voz calma mas firme: "Jacinto, a diocese abriu uma investigação sobre o seu ministério. Há relatos de outras famílias que se sentiram enganadas por suas promessas. Você brincou com a vida de uma mulher. Isso tem consequências." Aquelas palavras me atingiram mais forte do que as balas. Eu queria me defender, queria dizer que tinha apenas tentado dar esperança às pessoas. Mas não consegui. Porque, pela primeira vez, eu sabia que ele estava certo. Os dias no hospital se arrastaram. Eu recebia visitas de fiéis que traziam flores, cartões, orações. Mas eu não conseguia olhar para nenhum deles nos olhos. Sentia vergonha. Sentia peso. À noite, quando o hospital ficava silencioso, eu começava a ter pesadelos. Via Joana deitada na cama de hospital, pálida, me olhando com aqueles olhos cheios de esperança e dizendo: "Padre, o senhor prometeu que eu seria curada." E então ela desaparecia, e eu acordava suando, com o coração disparado. Mas havia algo mais. Algo que os médicos não conseguiam explicar. Toda madrugada, exatamente às 3 horas, eu acordava com um perfume intenso de rosas invadindo o quarto. Não eram as flores que os visitantes traziam. Era um perfume diferente, mais intenso, mais presente. Eu olhava ao redor do quarto e via a sombra de uma mulher de manto azul ajoelhada aos pés da minha cama, como se estivesse rezando por mim. A primeira vez que isso aconteceu, achei que estava delirando. Chamei a enfermeira e perguntei se ela também sentia o cheiro de rosas. Ela disse que não sentia nada. Aquilo se repetiu todas as noites. Sempre às 3 da madrugada. Sempre o mesmo perfume. Sempre a mesma sombra. Eu tentei ignorar, tentei racionalizar como efeito dos remédios ou do trauma. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era real. Havia algo, ou alguém, intercedendo por mim. E isso me deixava ainda mais perturbado. Por quê? Porque alguém rezaria por mim depois de tudo que eu fiz. 3 meses depois de receber alta do hospital, eu ainda estava me recuperando fisicamente. As balas haviam sido removidas, mas as cicatrizes permaneciam. Eu conseguia andar, mas com dificuldade. Respirar fundo doía. Mas a dor física não era nada comparada ao que eu sentia por dentro. Parei de celebrar missas. Evitava o altar. Não conseguia mais rezar. Olhava para o crucifixo na parede da minha casa e sentia náusea. Não era raiva de Deus. Era raiva de mim mesmo. Me dei conta de algo terrível. Eu tinha sangue nas mãos. Joana morreu porque eu a convenci a recusar tratamento.
Eu não era pastor, era predador. Usava a fé das pessoas para alimentar meu ego, para me sentir importante, para ser admirado. E Vanderlei, o coronel sem fé, era apenas um homem desesperado tentando salvar a esposa enquanto eu destruía suas chances com minhas mentiras. Ele não era o vilão. Eu era. Uma noite, sozinho na casa paroquial, sentado no chão da sala, eu desabei. Chorei até não ter mais lágrimas. Soquei o chão com os punhos, gritei até minha voz sumir. Perguntei a Deus por que ele não me impediu. Por que ele não fechou minha boca antes que eu destruísse a vida de Joana. Por que ele não me fez sentir o peso das minhas palavras antes que fosse tarde demais. Mas Deus não respondeu. Só havia silêncio. Um silêncio pesado, opressor, que parecia confirmar tudo que eu já sabia. Eu merecia estar morto naquele altar. Foi então que o julgamento de Vanderlei foi marcado. Ele estava sendo processado por tentativa de homicídio qualificado. Poderia pegar de 12 a 30 anos de prisão. Eu recebi uma intimação para depor como vítima. A promotoria queria que eu confirmasse os detalhes do atentado, que reforçasse a gravidade do crime. Mas quando li aquela intimação, algo dentro de mim se rompeu. Não era justo. Vanderlei não deveria estar sendo julgado sozinho. Eu também era culpado. Eu também deveria estar respondendo por algo. Na véspera do julgamento, fui até a igreja. Era noite. Não havia ninguém. Acendi apenas uma vela no altar e ajoelhei no mesmo lugar onde caí baleado. Olhei para a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela estava ali, serena, com o menino Jesus nos braços. E pela primeira vez em meses, eu consegui falar. Não foi uma oração bonita. Não foi um discurso elaborado. Foi apenas a verdade nua e crua. Mãe Maria, eu disse, com a voz quebrada, eu matei Joana. Não com a arma, mas com minha soberba. Eu destruí a fé daquele homem. Destruí a vida dele. Se existe justiça divina, que ela caia sobre mim, não sobre ele. Ele só reagiu à minha maldade. Senti uma vergonha esmagadora de estar ali, um padre que precisava pedir perdão por ter usado o nome de Deus para fazer o mal. Fiquei ajoelhado por horas. E então, pela primeira vez desde o atentado, senti uma leve paz. Não era alívio. Não era perdão. Era apenas a aceitação de que eu precisava assumir minha responsabilidade. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Havia jornalistas, fiéis da minha paróquia, membros da comunidade militar, curiosos. Vanderlei estava sentado na tribuna dos réus, com um uniforme impecável, mas o rosto marcado por meses de sofrimento. Ele não olhou para mim quando entrei. Manteve os olhos fixos no chão, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Eu fui chamado para depor como vítima. Subi ao banco das testemunhas, jurei dizer a verdade, e então o promotor começou a fazer perguntas sobre o dia do atentado. Ele perguntou se eu me sentia ameaçado por Vanderlei antes do ocorrido. Se havia sinais de que ele planejava aquilo. Se eu temia pela minha vida. Eu poderia ter respondido sim. Poderia ter reforçado a narrativa de que eu era uma vítima inocente de um homem violento. Mas não foi isso que saiu da minha boca. Respirei fundo, senti a dor no peito onde as balas entraram, e disse: Excelência, eu não vim aqui para acusar o coronel Vanderlei. Vim para confessar minha parte nisso tudo. O silêncio tomou conta do tribunal. O juiz franziu a testa. O promotor pareceu confuso. O advogado de defesa levantou os olhos, surpreso. E então eu comecei a falar. Contei tudo. Falei sobre Joana, sobre como ela me procurou desesperada, sobre como eu prometi a ela uma cura que não podia garantir. Falei sobre as vigílias públicas, sobre as doações que arrecadei em nome dela, sobre como usei o sofrimento daquela mulher para alimentar minha própria vaidade. Falei sobre como desprezei Vanderlei quando ele tentou me alertar de que Joana precisava de tratamento médico. Eu humilhei esse homem publicamente, confessei, com a voz tremendo. Eu disse, diante de toda a comunidade, que ele era um homem sem fé que estava impedindo a graça de Deus de agir na vida da esposa. Eu convenci Joana a recusar quimioterapia. Ela confiava em mim. E ela morreu acreditando numa mentira que eu criei. Olhei para Vanderlei. Ele ainda estava de cabeça baixa, mas vi suas mãos tremendo. Eu sou responsável pela morte de Joana Cabral, continuei. Não com a arma, mas com minhas palavras. E se esse homem atirou em mim, foi porque eu destruí a vida dele primeiro. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Podia-se ouvir apenas o som dos ventiladores girando no teto. O juiz me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. O promotor pediu um momento para se recompor. E então, algo inesperado aconteceu.
Vanderlei começou a chorar. Não era um choro contido. Era um choro profundo, desesperado, que ecoava pelas paredes do tribunal. Ele levantou a cabeça, olhou para mim com os olhos vermelhos, e disse com a voz entrecortada: Padre, eu não vim aqui te matar por ódio. Vim porque não aguentava mais a culpa de não ter lutado mais forte pela Joana. Eu te culpava, mas na verdade me culpava. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Percebi que nós dois estávamos presos na mesma prisão de culpa. Eu me culpava por ter manipulado Joana. Ele se culpava por não ter conseguido salvá-la. E naquele momento, no meio de um tribunal cheio de gente, entendi que a dor de Vanderlei era tão real quanto a minha. Ele não era um monstro. Ele era apenas um homem quebrado que não sabia mais como lidar com a perda. O advogado de defesa pediu a palavra. Ele disse que gostaria de apresentar uma nova testemunha, alguém que poderia trazer informações relevantes sobre o caso. O juiz autorizou. E então, uma mulher de meia idade entrou no tribunal. Ela estava nervosa, segurando uma bolsa com força. Reconheci o rosto dela. Era Emília Furtado, a enfermeira que cuidou de Joana nos últimos dias de vida. Ela subiu ao banco das testemunhas, e antes mesmo de ser questionada, começou a falar. Eu tive um sonho, disse ela, com a voz trêmula. Tive o mesmo sonho 5 noites seguidas. Sonhei com uma mulher de manto azul que me dizia: fale a verdade no tribunal. Diga que Joana me pediu para cuidar dos dois. Ela olhou para mim e depois para Vanderlei. Eu não sabia o que isso significava. Mas o sonho era tão real que eu não conseguia mais ignorar. Então decidi vir aqui. Emília abriu a bolsa e tirou uma carta dobrada. Joana me entregou isso uma semana antes de morrer. Ela me pediu para guardar e só entregar se um dia fosse necessário. Ela disse: se algum dia meu marido ou o padre precisarem saber da verdade, entregue isso. O advogado de defesa pegou a carta e a entregou ao juiz. Ele abriu, leu em silêncio, e seu rosto mudou completamente. Então ele leu em voz alta: Querido Vanderlei e Padre Jacinto, se vocês estão lendo isso, é porque algo deu errado. Eu preciso que vocês saibam a verdade. Quando procurei o padre pela primeira vez, eu já sabia que estava em estágio terminal. Os médicos me disseram que não havia mais tratamento possível. A quimioterapia não ia me curar, apenas prolongar meu sofrimento por alguns meses. Eu não contei isso para você, Vanderlei, porque não queria que você passasse nossos últimos dias juntos me vendo como alguém sem esperança. Eu escolhi acreditar. Escolhi viver meus últimos dias com fé, com alegria, com paz. O padre não me enganou. Eu sabia desde o início. Mas a esperança que ele me deu me permitiu morrer em paz, não em desespero. Por favor, não culpem um ao outro. Eu os amo. Joana. O tribunal explodiu em murmúrios. Pessoas choravam nas galerias. O promotor pediu para ver a carta. O advogado de defesa argumentou que aquilo mudava completamente o contexto do caso. Vanderlei desabou no banco dos réus, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando incontrolavelmente. Eu fiquei paralisado. Minha mente não conseguia processar o que acabará de ouvir. Joana já estava em estágio terminal? Ela já sabia que não havia cura. Então eu não fui o responsável direto pela morte dela. Mas ao mesmo tempo, aquilo não me aliviava. Porque eu ainda tinha manipulado a situação. Ainda tinha usado a dor dela para meu próprio benefício. Ainda tinha arrecadado dinheiro em nome de uma cura que nunca aconteceria. A diferença é que Joana sabia disso. Ela escolheu acreditar, não porque foi enganada, mas porque precisava de esperança para enfrentar a morte. E eu, sem saber, tinha dado isso a ela. Mas de forma errada. De forma egoísta. O juiz pediu ordem no tribunal. Ele olhou para Vanderlei e disse: Coronel, o senhor tinha conhecimento dessa informação? Vanderlei levantou a cabeça, limpou as lágrimas com as costas da mão, e respondeu com a voz rouca: Não, Excelência. Eu não sabia de nada. Joana nunca me contou. Ele olhou para mim com uma expressão de profunda dor. Eu atirei num homem inocente. Eu atirei nele achando que ele tinha matado minha esposa. Mas ela já estava morrendo. E eu não sabia. O advogado de defesa pediu ao juiz que considerasse aquelas informações como atenuante. Argumentou que Vanderlei agiu sob extrema perturbação emocional, baseado em uma percepção equivocada dos fatos. O promotor, visivelmente abalado, disse que precisaria reavaliar a acusação. O julgamento foi suspenso para análise das novas evidências. Mas o que aconteceu depois daquilo foi o que realmente mudou tudo. Quando saímos do tribunal, Vanderlei estava sendo escoltado por policiais até a viatura.
Eu caminhava na direção oposta, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Mas então ouvi meu nome. Padre Jacinto. Virei e vi Vanderlei parado, olhando para mim. Os policiais permitiram que ele se aproximasse. Ele caminhou até mim com passos lentos, como se estivesse carregando correntes invisíveis. Parou a poucos centímetros de mim e disse, com os olhos cheios de lágrimas: "Me perdoa, padre. Me perdoa." Eu não consegui segurar. Desabei. Segurei o rosto dele com as mãos e disse: "Não, me perdoa você. Eu manipulei sua esposa, usei a dor dela, alimentei falsas esperanças." Nós dois caímos de joelhos ali mesmo, na calçada do fórum, chorando como duas crianças perdidas. As pessoas ao redor pararam para assistir. Alguns tiraram fotos. Outros apenas observavam em silêncio. Mas nada daquilo importava. Naquele momento, havia apenas dois homens quebrados, tentando encontrar perdão um no outro. Nos dias seguintes, o juiz decidiu aceitar um acordo. Vanderlei foi condenado a prestar serviços comunitários e a fazer acompanhamento psicológico obrigatório. A tentativa de homicídio foi reclassificada como lesão corporal sob perturbação emocional. Ele não foi preso. E honestamente, eu fiquei aliviado. Porque prender aquele homem não ia trazer Joana de volta. Não ia curar a dor dele. E não ia curar a minha. Padre Silvério me chamou para uma conversa na diocese. Eu esperava ser afastado do ministério, talvez até suspenso definitivamente. Mas ele me surpreendeu. Sentou-se na minha frente, cruzou as mãos sobre a mesa, e disse: "Jacinto, você errou. Errou feio. Mas pela primeira vez, você assumiu seus erros publicamente. Isso conta. Isso significa algo." Ele fez uma pausa. "Vou te dar uma chance. Mas não aqui. Não como pároco. Você vai trabalhar no hospício municipal. Vai cuidar de pacientes terminais. Sem promessas. Sem holofotes. Apenas presença." Aceitei sem hesitar. Sabia que precisava daquilo. Precisava estar perto de pessoas que estavam morrendo, não para prometer curas impossíveis, mas para aprender a estar presente no sofrimento delas. No primeiro dia de trabalho no hospício, encontrei Vanderlei na recepção. Ele também estava lá. "Pedi para ser voluntário aqui", ele explicou. "Quero ajudar famílias a lidarem com o luto. Quero que elas não passem pelo que eu passei." Olhamos um para o outro, e sem dizer nada, entendemos que estávamos ali pelo mesmo motivo: buscar redenção. Nos meses seguintes, trabalhamos lado a lado. Eu visitava os pacientes, rezava com aqueles que queriam, conversava com aqueles que não queriam oração. Apenas ouvia. Apenas estava presente. Vanderlei ajudava as famílias com questões práticas, como lidar com a dor da perda, como se despedir, como continuar vivendo depois que alguém que você ama se vai. Juntos, criamos um grupo de apoio para pessoas que tinham sido enganadas por promessas religiosas vazias. Era doloroso ouvir as histórias. Mas era necessário. Uma tarde, enquanto organizávamos cadeiras para uma reunião do grupo, Vanderlei me perguntou: "Padre, você acha que Joana nos perdoou?" Parei o que estava fazendo e olhei para ele. "Acho que ela nunca nos culpou", respondi. "Acho que ela entendeu, mesmo antes de morrer, que nós dois estávamos fazendo o melhor que podíamos com o que sabíamos na época. Ela escolheu o perdão antes mesmo de precisarmos pedir." Ele assentiu devagar, com os olhos marejados. Eu só queria ter dito a ela que a amava mais vezes. Coloquei a mão no ombro dele. Ela sabia, Vanderlei. Ela sempre soube. "Você já se sentiu assim também? Como se carregasse uma culpa tão grande que parecia impossível seguir em frente." A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que testemunhou o momento em que fui baleado, foi restaurada e colocada na capela do hospício. Foi ideia de Vanderlei. Ele disse que queria que aquela imagem estivesse num lugar onde pudesse trazer paz, não apenas lembranças de dor. Quando a instalaram na parede da capela, ficamos ali parados, olhando para ela em silêncio. Era a mesma imagem que eu via todos os dias na igreja, mas agora parecia diferente. Não era mais um símbolo do meu fracasso. Era um símbolo de que algo maior estava cuidando de nós, mesmo quando não entendíamos. As madrugadas continuaram. Toda noite, às 3 horas, eu acordava. Mas agora não era mais com medo ou perturbação. Acordava com uma sensação de paz. O perfume de rosas ainda invadia o quarto às vezes, mas não me assustava mais. Eu apenas fechava os olhos e agradecia. Agradecia por estar vivo. Agradecia pela segunda chance. Agradecia por ter encontrado Vanderlei do outro lado da dor,
não como inimigos, mas como irmãos na mesma busca por cura. No hospício, conheci Dona Eulália. Ela tinha 72 anos e estava na fase final de um câncer de pulmão. Quando entrei no quarto dela pela primeira vez, ela me olhou com desconfiança e disse: "Não quero padre aqui. Não quero oração. Só quero paz." Sentei na cadeira ao lado da cama e respondi: "Eu também, Dona Eulália. Eu também só quero paz." Ela me olhou surpresa. "Você não vai tentar me convencer a rezar?" Balancei a cabeça. "Não. Só vim ficar com a senhora, se permitir." Passamos horas em silêncio. Eu apenas ficava ali, às vezes lendo um livro, às vezes apenas olhando pela janela. Depois de alguns dias, ela começou a falar. Contou sobre a vida dela, sobre os filhos que não a visitavam mais, sobre o marido que morreu há 15 anos e que ela sentia falta todos os dias. Não tentei dar respostas. Não tentei consertar nada. Apenas ouvi. E percebi que era isso que as pessoas realmente precisavam. Alguém que estivesse presente, sem julgamento, sem agenda. Uma tarde, enquanto eu ajustava o travesseiro dela, Dona Eulália segurou minha mão e disse: "Padre, eu menti. Eu quero rezar, mas não sei mais como." Segurei a mão dela de volta e respondi: "Então vamos só ficar quietos juntos. Deus escuta o silêncio também." Ficamos assim por alguns minutos. E então ela começou a chorar. Não era choro de dor. Era choro de alívio. Ela morreu 3 dias depois, com os filhos ao redor da cama, depois que conseguimos entrar em contato com eles. Antes de partir, ela me olhou e sussurrou: "Obrigada por não ter tentado me salvar. Obrigada por só ter ficado." Vanderlei também teve suas próprias experiências no hospício. Ele se conectou especialmente com as famílias dos pacientes. Havia um senhor chamado Sebastião, cujo filho estava morrendo de leucemia. O filho tinha apenas 23 anos. Sebastião passava os dias ao lado da cama, segurando a mão do rapaz, sem dormir, sem comer direito. Vanderlei o reconheceu. Reconheceu nele o mesmo desespero que ele próprio sentiu quando Joana estava morrendo. Uma noite, Vanderlei sentou-se ao lado de Sebastião no corredor e disse: "Eu perdi minha esposa. E passei meses me culpando por não ter feito mais, por não ter lutado mais forte, por não ter salvado ela." Sebastião olhou para ele com os olhos cansados. "E o senhor superou?" Vanderlei balançou a cabeça devagar. "Não sei se a gente supera uma coisa dessas. Mas a gente aprende a carregar. E aprende que não somos responsáveis por salvar quem amamos. A gente só pode estar presente. E isso já é muito." Sebastião começou a chorar. Vanderlei colocou a mão no ombro dele e ficou ali, em silêncio. Dias depois, o filho de Sebastião faleceu. Mas Sebastião nos procurou no grupo de apoio. Ele disse que as palavras de Vanderlei o ajudaram a se despedir do filho sem carregar culpa. E Vanderlei, pela primeira vez desde a morte de Joana, sorriu. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem finalmente entendeu que sua dor poderia servir para aliviar a dor de outra pessoa. O grupo de apoio cresceu. Começamos com 5 pessoas, e em poucos meses, já éramos mais de 20. Pessoas que tinham sido enganadas por curandeiros, por pastores que prometiam milagres em troca de dinheiro, por qualquer um que usava a fé como ferramenta de manipulação. Ouvir aquelas histórias era como olhar no espelho. Cada relato me lembrava do que eu fiz com Joana. Mas também me lembrava de que eu não estava sozinho nessa busca por redenção. Havia uma mulher chamada Regina que contou que seu pai vendeu a casa da família para pagar por sessões de cura espiritual, prometidas por um líder religioso. O pai morreu sem ser curado, e a família ficou na miséria. Quando ela terminou de contar, olhou para mim e perguntou: "Como a gente perdoa alguém que fez isso com a gente?" Respirei fundo e respondi: "Eu não sei se existe uma resposta fácil para isso, Regina. Mas eu sei que perdoar não significa esquecer ou fingir que não doeu. Perdoar é decidir que você não vai mais deixar aquela dor controlar sua vida." Ela ficou em silêncio por um momento e então disse: "E você, padre, conseguiu se perdoar?" Aquela pergunta me pegou desprevenido. Olhei para Vanderlei, que estava sentado ao meu lado. Ele assentiu devagar, como se estivesse me encorajando a falar a verdade. "Estou tentando", respondi. "Todos os dias, estou tentando. Tem dias que consigo. Tem dias que não. Mas eu não desisto." Os meses se transformaram em um ano. O hospício se tornou minha nova casa. Não era mais sobre ser reconhecido ou admirado. Era sobre servir. Era sobre estar presente na dor das pessoas sem tentar consertá-las, sem prometer o que eu não podia cumprir.
Aprendi que a fé verdadeira não está em promessas de milagres. Está em permanecer ao lado de alguém quando o milagre não acontece. Está em segurar a mão de quem está morrendo e dizer: você não está sozinho. Vanderlei e eu nos tornamos amigos de verdade. Não apenas colegas de trabalho ou pessoas unidas pela tragédia. Amigos de verdade. Jantávamos juntos uma vez por semana. Conversávamos sobre a vida, sobre Joana, sobre como era difícil acordar alguns dias e continuar. Ele me contou que ainda sonhava com ela. Ela aparece nos meus sonhos, disse ele, e sempre está sorrindo. Sempre está em paz. Eu sorri. Acho que ela está tentando te dizer que está tudo bem. Que você pode seguir em frente. Uma noite, Vanderlei me perguntou algo que eu nunca tinha pensado. Padre, você acha que Deus permitiu que eu atirasse em você? Olhei para ele, confuso. O que você quer dizer? Ele respirou fundo. Quero dizer, e se aquilo foi necessário? E se era a única forma de nós dois acordarmos? Você para o seu orgulho, eu para minha raiva. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Então respondi: não sei se Deus permite ou causa as coisas, Vanderlei. Mas sei que Ele usa tudo, até as piores coisas, e transforma em algo que nos aproxima dele. Ele assentiu devagar. Eu nunca fui religioso. Você sabe disso. Mas desde que comecei a trabalhar no hospício, desde que vi tanta gente morrendo com paz, com fé, com esperança, eu comecei a questionar meu ateísmo. Olhei para ele surpreso. Você está dizendo que acredita em Deus agora? Ele deu um sorriso pequeno. Estou dizendo que não tenho mais tanta certeza de que ele não existe. E isso já é alguma coisa, não é? Naquele mesmo mês, recebi uma carta da diocese. Padre Silvério escreveu dizendo que estava orgulhoso do trabalho que eu estava fazendo no hospício. Disse que eu havia encontrado minha verdadeira vocação, que era servir os mais vulneráveis sem expectativa de reconhecimento. E então ele fez uma pergunta: Jacinto, você gostaria de ser reintegrado ao ministério paroquial? Meu primeiro instinto foi dizer sim. Mas então parei e pensei: será que eu quero voltar? Será que eu preciso voltar? Conversei com Vanderlei sobre isso. Ele disse: Padre, você precisa fazer o que te traz paz, não o que as pessoas esperam de você. Passei dias refletindo. E então percebi: eu não queria voltar. Não porque tinha medo ou vergonha, mas porque finalmente encontrei onde pertencia. Escrevi uma carta para Padre Silvério agradecendo, mas dizendo que preferia continuar no hospício. Disse que ali eu aprendi o que realmente significava ser padre, não estar no altar, mas estar ao lado de quem sofre. Uma tarde, enquanto organizava medicamentos na sala de enfermagem, Emília Furtado, a enfermeira que trouxe a carta de Joana ao tribunal, me chamou. Padre Jacinto, tem alguém aqui querendo falar com você. Fui até a recepção e encontrei uma mulher jovem, por volta dos 30 anos, com um bebê no colo. Ela parecia nervosa. Padre, meu nome é Luciana. Eu sou sobrinha de Joana Cabral. Meu coração parou por um segundo. Ela continuou: minha tia me contou sobre o senhor antes de morrer. Ela disse que o senhor era um homem de fé, mas que às vezes a fé dele se perdia no caminho. Engoli seco. Sua tia estava certa. Luciana sorriu levemente. Ela também disse que, se algum dia o senhor precisasse de perdão, eu deveria dizer isto: ela nunca culpou o senhor. Ela escolheu acreditar. E essa escolha deu a ela os últimos meses mais felizes da vida. Minhas lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse controlá-las. Luciana se aproximou e disse: Padre, minha tia pediu para que, se um dia eu tivesse um filho, o senhor o abençoasse. Não com promessas. Apenas com uma oração sincera. Olhei para o bebê nos braços dela. Um menino pequeno, de olhos grandes e curiosos. Estendi as mãos trêmulas e Luciana colocou a criança nos meus braços. Fechei os olhos, e pela primeira vez em anos, fiz uma oração que vinha do fundo da minha alma. Não pedi milagres. Não prometi proteção divina. Apenas pedi que aquela criança crescesse cercada de amor, de verdade, e de pessoas que estivessem presentes na vida dela. Quando terminei, devolvi o bebê para Luciana. Ela limpou as próprias lágrimas e disse: Obrigada, Padre. Minha tia estaria orgulhosa do homem que o senhor se tornou. Será que Deus também já falou com você no silêncio? Depois que Luciana saiu, fiquei parado na recepção do hospício por um longo tempo. Segurava nas mãos o cartão que ela havia me dado, com o nome do bebê escrito à mão: Miguel Jacinto. Ela tinha dado ao filho o nome do tio que morreu e o meu nome. Não como homenagem ao padre famoso que eu achava que era.
mas como lembrança do homem quebrado que Joana tinha visto em mim, mesmo quando eu não conseguia ver isso em mim mesmo. Aquele gesto simples me fez entender algo profundo. Joana nunca me viu como eu me via. Ela me viu como Deus me via, com todos os erros, mas ainda digno de redenção. Naquela noite, voltei para casa e abri a gaveta onde guardava as coisas que tinha trazido da antiga paróquia. Havia fotos de celebrações, recortes de jornal sobre as vigílias que eu organizava, cartas de fiéis agradecendo pelas orações. Olhei para tudo aquilo e percebi que não sentia mais orgulho. Não sentia mais nada, na verdade. Aquele homem das fotos parecia um estranho. Alguém que eu conhecia, mas que não era mais eu. Fechei a gaveta e decidi que estava na hora de deixar aquele passado onde ele pertencia, no passado. No dia seguinte, Vanderlei chegou ao hospício com uma proposta. Padre, quero que você conheça alguém. Ele me levou até a sala de estar, onde um homem de uns 50 anos estava sentado, com as mãos entrelaçadas e o olhar perdido. Esse é o Sargento Cardoso, explicou Vanderlei. Ele serviu comigo por anos. Perdeu a filha há 6 meses. Suicídio. O homem levantou os olhos e me cumprimentou com um aceno de cabeça, mas não disse nada. Sentei-me ao lado dele. Não forcei conversa. Apenas fiquei ali. Depois de alguns minutos, ele começou a falar. Minha filha tinha 17 anos. Era uma menina inteligente, cheia de sonhos. Mas sofria com depressão. Eu achava que era frescura. Achava que ela precisava era de disciplina, não de terapia. Sua voz começou a tremer. Ela me pediu ajuda tantas vezes. E eu ignorei. Disse que ela era fraca, que precisava ser forte. E então, uma manhã, encontrei ela no quarto. Tinha tomado todos os remédios que encontrou. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu matei minha filha, padre. Eu matei ela com minha ignorância, com minha frieza. Reconheci aquela dor. Era a mesma que eu sentia em relação a Joana. Era a dor de quem carrega a culpa por não ter feito diferente quando ainda era possível. Coloquei a mão no ombro dele e disse: Sargento, eu entendo o que está sentindo. Eu carreguei essa mesma culpa. Ainda carrego, alguns dias. Ele me olhou com os olhos vermelhos. E como você vive com isso? Respirei fundo antes de responder. Eu vivo aceitando que não posso mudar o passado. Mas posso escolher o que faço com o presente. Posso escolher ser diferente hoje. Posso escolher estar presente para outras pessoas da forma que não estive para quem eu perdi. Ele ficou em silêncio, processando minhas palavras. Então disse: mas e se eu não merecer uma segunda chance? Olhei nos olhos dele e respondi: nenhum de nós merece, sargento. Mas recebemos mesmo assim. E o que fazemos com essa chance é o que define quem somos. O sargento Cardoso começou a frequentar o grupo de apoio. No início, ele apenas ouvia. Não falava, não compartilhava. Apenas ouvia as histórias dos outros. Mas com o tempo, começou a se abrir. Contou sobre a filha, sobre os sinais que ignorou, sobre as noites em que acordava gritando porque sonhava com ela pedindo ajuda. E o grupo o acolheu. Não com julgamento. Não com pena. Mas com compreensão, porque todos ali sabiam que era carregar algo pesado demais para ser carregado sozinho. Vanderlei se tornou especialmente próximo do sargento. Eles passavam horas conversando sobre a vida militar, sobre como eram treinados para serem fortes, para não demonstrarem fraqueza, e como isso os impediu de serem humanos quando mais precisavam ser. A gente aprende a carregar a arma, a seguir ordens, a proteger, disse Vanderlei numa das reuniões do grupo. Mas ninguém ensina a gente a lidar com a dor. Ninguém ensina a gente a pedir ajuda. Suas palavras tocaram muitas pessoas naquela sala. Porque não era só sobre militares. Era sobre todos nós. Sobre como a sociedade nos ensina a ser fortes, a não chorar, a não demonstrar vulnerabilidade. E como isso nos destrói por dentro. Percebi que meu erro com Joana não foi só prometer uma cura impossível. Foi não ter a humildade de dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas estarei com você, aconteça o que acontecer. Foi escolher a certeza arrogante em vez da honestidade humilde. Certa manhã, acordei às 3 horas como sempre. Mas dessa vez, além do perfume de rosas, ouvi algo diferente. Era um canto. Não um canto audível, mas algo que eu sentia no peito. Uma melodia sem palavras que trazia uma paz inexplicável. Levantei da cama e fui até a janela. O céu estava estrelado, com a lua cheia iluminando tudo. E então senti uma presença. Não era assustadora. Era acolhedora, maternal.
Virei-me e vi, claramente dessa vez, não apenas uma sombra, mas a figura de uma mulher de manto azul, ajoelhada no canto do quarto. Não tive medo. Pela primeira vez, não tive medo. Ajoelhei-me também e apenas fiquei ali, em silêncio. Não precisava de palavras. Não precisava de orações elaboradas. Apenas aquela presença era suficiente. E entendi, naquele momento, que ela sempre esteve ali. Desde o dia em que caí baleado no altar. Desde as primeiras noites de pesadelos. Ela sempre esteve intercedendo, rezando, cuidando. Não para me livrar das consequências dos meus erros, mas para me sustentar enquanto eu aprendia com eles. Quando o sol começou a nascer, a presença se dissipou suavemente. Mas o perfume de rosas permaneceu. Fui trabalhar naquele dia com uma leveza que não sentia há muito tempo. E quando cheguei ao hospício, Vanderlei percebeu imediatamente. Você está diferente hoje, ele disse. Sorri. Estou. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Apenas sorriu de volta e disse: que bom, padre. Que bom. O hospício recebia pacientes de todas as idades. Mas as crianças eram sempre as mais difíceis. Havia um menino de 8 anos chamado Pedrinho, com leucemia avançada. Ele era tímido, de poucas palavras, mas tinha um sorriso que iluminava o quarto inteiro. A mãe dele, Dona Célia, nunca saía do lado da cama. Ela dormia numa cadeira desconfortável, comia mal, não cuidava de si mesma. Só cuidava do filho. Um dia, encontrei Dona Célia chorando no corredor. Sentei-me ao lado dela e esperei. Depois de alguns minutos, ela disse: Padre, eu não aguento mais. Não aguento ver meu filho sofrendo. Não aguento saber que vou perdê-lo. Suas palavras eram entrecortadas pelos soluços. Por que Deus permite isso? Porque Ele não cura meu filho. Ele é apenas uma criança. Eu poderia ter dado as respostas prontas que aprendi no seminário. Poderia ter falado sobre desígnios divinos, sobre planos maiores, sobre como Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar. Mas não fiz isso. Porque sabia que aquelas palavras eram vazias. Então apenas disse a verdade. Eu não sei, Dona Célia. Eu não sei porque seu filho está doente. Não sei porque crianças sofrem. E qualquer resposta que eu der seria mentira. Ela me olhou surpresa. Mas o senhor não é padre? Não deveria ter respostas. Balancei a cabeça. Ser padre não significa ter todas as respostas. Significa estar disposto a caminhar junto com quem sofre, mesmo quando não entendemos o porquê. Segurei a mão dela. Eu não posso prometer que Pedrinho será curado. Mas posso prometer que vocês não estarão sozinhos. Nem você, nem ele. Dona Célia apertou minha mão com força. Obrigada, padre. Obrigada por não mentir para mim. Naquele momento, entendi que a maior honra que eu podia dar àquela mulher era a honestidade. Não esperança falsa. Não promessas vazias. Apenas a verdade. Eu não sei o que vai acontecer, mas estarei aqui. Pedrinho faleceu 2 semanas depois. No dia do enterro, Dona Célia me procurou e disse: Padre, eu quero agradecer. O senhor não prometeu que meu filho seria curado. Mas o senhor esteve lá. Todas as noites, quando eu achava que ia desistir, o senhor aparecia. Só para ficar com a gente. E isso fez toda a diferença. Ela me abraçou, e choramos juntos. Não havia palavras que pudessem consertar aquela dor. Mas havia presença. E às vezes, presença é tudo que podemos oferecer. O trabalho no hospício me ensinou que fé não é sobre ter certezas. Fé é sobre confiar mesmo quando não entendemos. É sobre permanecer mesmo quando não vemos saída. É sobre amar mesmo quando dói. E essa lição transformou completamente minha forma de viver o ministério. Não era mais sobre mim. Não era mais sobre provar nada. Era apenas sobre servir. Vanderlei também continuou sua própria transformação. Ele começou a estudar sobre luto, sobre como ajudar famílias em processo de perda. Fez cursos, leu livros, conversou com psicólogos. E tornou-se uma das pessoas mais procuradas no hospício para acompanhamento de famílias enlutadas. Um dia, ele me disse: Padre, eu finalmente entendi. A morte de Joana não foi em vão. Porque através da dor dela, da minha dor, de tudo o que aconteceu, estamos ajudando outras pessoas a não passarem sozinhas pelo que passamos. Suas palavras me tocaram fundo. Porque era exatamente isso. Nossas dores não tinham sido desperdiçadas. Tinham sido transformadas em algo que podia aliviar a dor de outros. E isso não apagava o que aconteceu.
Não tornava certo o que foi errado. Mas dava sentido. Dava propósito. E às vezes, propósito é o que nos mantém vivos quando tudo mais desmorona. No segundo aniversário do atentado, organizamos uma missa na capela do hospício. Não foi uma celebração grandiosa. Foi simples, íntima, apenas com as pessoas do hospício e do grupo de apoio. Vanderlei pediu para falar. Ele subiu ao pequeno púlpito, ajustou o microfone, e começou: há 2 anos, atirei num homem. Achei que estava fazendo justiça. Achei que estava vingando minha esposa. Mas estava apenas projetando minha culpa em alguém. O silêncio na capela era completo. Hoje, esse homem é meu amigo. Mais do que isso, é meu irmão. E juntos, aprendemos que a verdadeira justiça não é sobre punição. É sobre restauração. É sobre transformar dor em cura, raiva em compaixão, culpa em serviço. Ele olhou para mim. Padre Jacinto, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me mostrado que perdão é possível, mesmo quando parece impossível. Levantei-me e caminhei até onde ele estava. Nos abraçamos no meio da capela, e as pessoas começaram a aplaudir. Não era aplauso de celebração. Era aplauso de reconhecimento. Reconhecimento de que todos naquela sala tinham suas próprias batalhas, suas próprias culpas, suas próprias buscas por redenção. E que estávamos juntos nisso. Ao final da missa, Emília Furtado se aproximou com um sorriso no rosto. Padre, tenho uma coisa para te mostrar. Ela abriu a bolsa e tirou uma foto antiga. Era Joana, sorrindo, segurando um buquê de rosas. Encontrei isso nas coisas dela que a família me pediu para organizar. Achei que você gostaria de ter. Peguei a foto com as mãos trêmulas. Joana estava radiante. Seus olhos brilhavam com vida, com esperança. E de repente entendi. Aquela mulher não morreu desesperada. Morreu em paz. Morreu acreditando. E isso não foi por causa das minhas promessas. Foi por causa da escolha dela de encontrar luz mesmo na escuridão. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Os anos passaram. O hospício se tornou mais do que um local de trabalho. Tornou-se minha verdadeira igreja. Ali, entre leitos de doentes terminais, entre famílias despedaçadas pela dor, entre pessoas que haviam perdido tudo, eu finalmente encontrei o que significa ser padre. Não estava mais preocupado com reconhecimento ou com encher bancos de igreja. Estava preocupado em segurar a mão de alguém que estava com medo. Em ouvir o último suspiro de um paciente sussurrar: "Você não está sozinho." Em abraçar uma mãe que acabará de perder um filho e apenas chorar junto com ela. Vanderlei também mudou. Seu rosto, antes marcado pela amargura e pela culpa, agora carregava uma serenidade que só vem de quem fez as pazes consigo mesmo. Ele passou a dar palestras em quartéis militares sobre saúde mental, sobre a importância de pedir ajuda, sobre como a verdadeira força está em reconhecer nossas fraquezas. Muitos militares o procuravam depois das palestras, alguns chorando, alguns apenas agradecendo por terem ouvido que não precisavam carregar tudo sozinhos. Um dia, recebemos a visita de um repórter. Ele queria fazer uma matéria sobre o hospício e sobre o grupo de apoio. Fiquei hesitante no início. Tinha medo de que virasse um espetáculo, de que transformassem nossa história em algo sensacionalista. Mas Vanderlei me convenceu. Padre, quantas pessoas por aí estão passando pelo que passamos e acham que não há saída? Se nossa história puder ajudar alguém, vale a pena. A matéria foi publicada num jornal local e depois ganhou repercussão nacional. Começamos a receber cartas. Muitas cartas. Pessoas de todo o país contando suas próprias histórias de perda, de culpa, de busca por redenção. Uma mulher escreveu que perdeu o filho para as drogas e passou anos se culpando por não ter percebido sinais. Um homem contou que traiu a esposa e, quando ela descobriu, teve um infarto. Ele carregava a culpa de achar que tinha matado ela com sua traição. Cada carta era uma alma quebrada pedindo para ser vista, para ser ouvida. Vanderlei e eu começamos a responder cada carta pessoalmente. Não com conselhos prontos ou frases de efeito. Apenas com honestidade. Contávamos nossa história, reconhecíamos a dor deles, e oferecíamos o que podíamos. A certeza de que não estavam sozinhos. Algumas pessoas viajaram de longe para participar do grupo de apoio. O grupo cresceu tanto que precisamos dividir em 2 dias da semana. E cada reunião era um lembrete de que todos nós carregamos algo. Todos nós temos um Joana na nossa vida. Alguém que perdemos, alguém que magoamos, alguém por quem nos sentimos responsáveis. Uma tarde, 3 anos após o atentado, enquanto organizava prontuários na sala de enfermagem, senti uma tontura repentina.
Segurei na mesa para não cair. Emília percebeu imediatamente. Padre, você está bem? Tentei sorrir. Só um pouco cansado. Mas ela não acreditou. Insistiu para que eu fosse ao médico. Fiz exames. E o resultado me chocou. Uma das balas que havia ficado alojada próxima ao coração havia se movido. Estava pressionando uma artéria. Era preciso fazer cirurgia. E havia riscos. Quando contei para Vanderlei, ele ficou pálido. Não, padre. Não agora. Não depois de tudo. Coloquei a mão no ombro dele. Vanderlei, se for minha hora, está tudo bem. Eu fiz as pazes com Deus, comigo mesmo, e com você. Não tenho medo. Ele balançou a cabeça, com os olhos marejados. Eu não posso perder você, padre. Você é a única pessoa que realmente entende o que passei. Você é meu irmão. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. No dia anterior, fui até a capela do hospício. Ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a mesma que testemunhou meu quase fim 3 anos atrás. Olhei para aquela face serena, para o menino Jesus em seus braços, e disse: Mãe, se for tua vontade que eu parta, aceito. Mas se ainda há algo que preciso fazer aqui, sustenta-me. Guia as mãos dos médicos. E cuida de Vanderlei. Ele ainda precisa de alguém. Não houve sinais. Não houve voz audível. Apenas aquela paz profunda que eu havia aprendido a reconhecer. A presença silenciosa que me acompanhava desde as madrugadas de 3 horas. Saí da capela e encontrei Vanderlei esperando do lado de fora. Ele estava segurando um terço nas mãos. Encontrei isso no armário de Joana, ele disse. Quero que você leve para a cirurgia. Peguei o terço com cuidado. As contas estavam gastas, como se tivessem sido usadas muitas vezes. Ela rezava por mim todos os dias com esse terço. Vanderlei continuou. Mesmo quando eu debochava da fé dela. Ela nunca desistiu de rezar por mim. Na manhã da cirurgia, acordei às 3 horas. Mas dessa vez, não acordei sozinho. Vanderlei estava sentado na cadeira ao lado da minha cama, com a cabeça baixa. Ele estava rezando. Pela primeira vez desde que o conheci, Vanderlei estava rezando. Não fingi que ainda estava dormindo. Apenas disse baixinho, obrigado. Ele levantou a cabeça, com os olhos vermelhos. Eu não sei se estou fazendo certo. Não sei se Deus me ouve. Mas preciso tentar. Por você. A cirurgia durou 6 horas. Foi complicada, delicada. Os médicos depois me contaram que tiveram que parar meu coração 2 vezes. Que houve momentos em que acharam que não conseguiriam. Mas conseguiram. Acordei na recuperação, com tubos por todo lado, mas vivo. A primeira pessoa que vi quando abri os olhos foi Vanderlei. Ele estava segurando minha mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você conseguiu, padre. Você conseguiu. Os dias de recuperação foram difíceis. Dor, desconforto, a sensação de fragilidade que não tinha sentido antes. Mas também foram dias de reflexão. Pensei em quantas vezes quase morri. 3 balas no peito. Uma cirurgia arriscada. E todas as vezes, algo me sustentou. Alguém me sustentou. E entendi que não era porque eu era especial. Não era porque eu merecia. Era simplesmente graça. Graça imerecida, inesperada, mas real. Quando voltei ao hospício, fui recebido com aplausos. Pacientes que ainda tinham forças bateram palmas da porta dos quartos. Enfermeiras abraçaram-me com cuidado para não machucar os pontos. E Vanderlei organizou uma pequena celebração na sala de estar. Precisamos agradecer, ele disse. E então, pela primeira vez, foi ele quem conduziu a oração. Não foi uma oração eloquente. Foi simples, direta, cheia de emoção. Deus, obrigado por não ter levado meu irmão. Obrigado por nos dar mais tempo juntos. Obrigado por ter transformado o pior dia da minha vida no início de algo novo. Enquanto ele falava, olhei ao redor da sala. Havia pacientes terminais, familiares enlutados, voluntários dedicados, membros do grupo de apoio. E percebi que cada pessoa ali tinha sua própria história de dor transformada. Cada um havia chegado quebrado e estava sendo, lentamente, restaurado. Não curado completamente. Não sem cicatrizes. Mas restaurado. E isso era o verdadeiro milagre. Não a ausência de dor, mas a transformação dela em algo que nos aproximava uns dos outros e de Deus. Naquela noite, antes de dormir, segurei o terço de Joana que Vanderlei havia me dado.
Passei os dedos pelas contas gastas e imaginei quantas vezes ela havia rezado com aquele objeto. Quantas súplicas, quantas lágrimas, quantas esperanças haviam sido depositadas ali. E agradeci. Agradeci por Joana. Agradeci por Vanderlei. Agradeci por cada erro que cometi, porque foi através deles que aprendi o que realmente importa. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente o fio que costura toda essa história. Não é um fio de perfeição ou de acertos. É um fio de graça que atravessa cada erro, cada dor, cada momento de desespero. Eu não sou mais o padre arrogante que prometia milagres. Não sou mais o homem que usava a fé dos outros para alimentar seu ego. Mas também não sou apenas a vítima de um atentado. Sou alguém que foi quebrado e remontado de uma forma diferente. Uma forma mais humilde, mais honesta, mais humana. O hospício continua sendo minha casa. Continuamos recebendo pacientes, continuamos acolhendo famílias, continuamos realizando as reuniões do grupo de apoio. Vanderlei se tornou o coordenador oficial do programa de apoio ao luto. Ele que, há 5 anos, era um ateu convicto que atirou num padre dentro de uma igreja, agora dedica sua vida a ajudar pessoas a encontrarem paz em meio à dor. A transformação dele é, para mim, a maior prova de que Deus realmente transforma todas as coisas. Há alguns meses, Vanderlei me contou que estava namorando uma viúva que conheceu no grupo de apoio. Padre, eu achei que nunca mais conseguiria amar alguém, ele disse, com um sorriso tímido. Achei que seria traição com Joana. Mas então percebi que Joana não gostaria que eu passasse o resto da vida sozinho. Ela gostaria que eu fosse feliz. Abracei-o com força. Ela com certeza gostaria, Vanderlei. E estaria orgulhosa do homem que você se tornou. As madrugadas de 3 horas continuam. Mas agora são momentos de gratidão, não de medo. Acordo, sinto o perfume de rosas quando ele vem, e apenas agradeço. Agradeço pela vida. Agradeço pela segunda chance. Agradeço por ter sido baleado, porque foi através daquelas 3 balas que acordei para quem eu realmente era e para quem eu precisava me tornar. Sei que parece estranho agradecer por algo tão violento. Mas é a verdade. Aquele dia no altar foi o início da minha verdadeira conversão. Padre Silvério veio me visitar recentemente. Ele está mais velho, com os cabelos completamente brancos agora, mas com o mesmo olhar sábio de sempre. Sentamos na capela do hospício e conversamos por horas. Jacinto, ele disse, quando te mandei para cá, achei que estava te punindo. Achei que estava te afastando do ministério verdadeiro. Mas estava errado. Você encontrou o ministério verdadeiro aqui. Encontrou o que sempre deveria ter sido. Suas palavras me tocaram fundo. Padre Silvério, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me dado essa chance. Ele sorriu. Eu não te dei chance nenhuma, Jacinto. Foi Deus quem te deu. Eu só obedeci. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas absorvendo a presença um do outro. Então ele perguntou, você é feliz? Pensei por um momento antes de responder. Sim, padre. Sou feliz. Não da forma que imaginei que seria. Mas sou. Recentemente, fui convidado para dar meu testemunho numa conferência sobre cuidados paliativos. Hesitei muito antes de aceitar. Não queria que minha história se tornasse espetáculo. Mas Vanderlei me encorajou. Padre, sua história não é só sua. É de todos nós que foram quebrados e estão sendo restaurados. Compartilhe. Então aceitei. No dia da conferência, subi ao palco com as pernas tremendo. Havia centenas de pessoas na plateia. Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, capelães. Comecei a falar. Contei sobre o dia em que fui baleado. Sobre meu orgulho. Sobre Joana. Sobre Vanderlei. Sobre como a pior coisa que me aconteceu se tornou a porta para a melhor versão de mim mesmo. Quando terminei, o silêncio na sala era profundo. E então, uma a uma, as pessoas começaram a se levantar. Não para aplaudir, mas para ficarem de pé em reverência ao que haviam ouvido. Depois da palestra, uma jovem médica me procurou. Ela estava chorando. Padre, eu estava prestes a desistir da medicina. Perdi 3 pacientes essa semana. 3 crianças. E não conseguia mais lidar com a dor. Mas ouvir sua história me fez entender que não é sobre salvar todos. É sobre estar presente para todos. Obrigada. Segurei as mãos dela. Você está fazendo um trabalho sagrado. Não desista. O mundo precisa de pessoas como você. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio. Cheio de gratidão,
cheio de propósito, cheio de paz. Olhei para a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que coloquei na parede do meu quarto. A mesma imagem que testemunhou minha queda e minha restauração. E sussurrei: obrigado, Mãe. Obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo. Hoje, como ex-padre manipulador que foi transformado por um tiro que deveria tê-lo matado, aprendi que milagres não são sobre curar corpos. São sobre curar almas quebradas pelo orgulho, pela dor e pela mentira. Aprendi que a verdadeira justiça divina não destrói ninguém. Ela restaura todos. Aprendi que perdão não é esquecer o que aconteceu. É decidir que o que aconteceu não vai mais controlar sua vida. Aprendi que fé não é ter todas as respostas. É confiar mesmo quando não entendemos. É permanecer mesmo quando dói. É amar mesmo quando nos machucam. E aprendi que às vezes, as coisas mais sagradas acontecem nos lugares mais improváveis. Não em grandes catedrais ou em celebrações grandiosas, mas em leitos de hospício, em grupos de apoio, em abraços entre antigos inimigos que se tornaram irmãos. Vanderlei e eu ainda trabalhamos juntos todos os dias. Ainda almoçamos juntos toda semana. Ainda conversamos sobre Joana, sobre como ela seria feliz ao ver o que nos tornamos. E concordamos que ela não está longe. Que de alguma forma, em algum lugar, ela está sorrindo. Porque foi através da dor dela, do amor dela, da fé dela, que dois homens quebrados encontraram um caminho de volta para casa. Às vezes, quando estou sozinho na capela do hospício, olho para o altar onde celebro missa simples, sem pompa, sem multidões, e penso no outro altar, aquele onde caí baleado. E agradeço. Agradeço por ter caído. Porque foi no chão, ensanguentado e derrotado, que finalmente parei de tentar ser Deus. E aceitei ser apenas humano. Apenas um homem tentando fazer o melhor que pode com o que tem. E isso, descobri, é mais do que suficiente. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? 5 anos após o atentado, o hospício passou por uma reforma. Conseguimos ampliar o espaço, adicionar mais leitos, criar uma sala específica para o grupo de apoio. A comunidade inteira se mobilizou para ajudar. Empresários locais doaram materiais. Voluntários dedicaram fins de semana para pintar paredes, organizar móveis, plantar um jardim na área externa. Vanderlei coordenou tudo com a precisão militar que ainda carregava, mas agora usada para algo que construía, não que destruía. No dia da reinauguração, fizemos uma celebração simples no jardim recém-plantado. Havia flores por todo lado, especialmente rosas. Vanderlei tinha feito questão disso. Rosas eram as flores favoritas de Joana, ele explicou. E também são um sinal que você recebe todas as madrugadas. Quero que este lugar cheire a esperança. Enquanto as pessoas circulavam pelo jardim, admirando as mudanças, uma senhora idosa se aproximou de mim. Seu rosto era marcado por rugas profundas, mas seus olhos brilhavam com vida. Padre Jacinto, meu nome é Violeta. Vim de muito longe só para conhecê-lo. Ela segurou minhas mãos com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Meu filho se matou há 3 anos. Ele sofria de depressão, mas eu achava que era falta de fé. Obriguei ele a participar de sessões de libertação, de campanhas de cura, de vigílias intermináveis. Dizia que se ele tivesse fé suficiente, ficaria curado. Sua voz começou a tremer. Ele me deixou uma carta dizendo que estava cansado de decepcionar a Deus e a mim. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Passei anos me culpando, achando que não havia perdão para mim. Até que li a matéria sobre o senhor e o coronel. Li sobre como vocês transformaram a culpa em serviço. E pela primeira vez, senti que talvez eu também pudesse encontrar um caminho. Abracei Dona Violeta, e ela chorou no meu ombro como uma criança. A senhora não está sozinha, sussurrei. E seu filho não a culpa. Ele entende agora o que nenhum de nós entendia então, que doença mental não é falta de fé. Dona Violeta começou a frequentar o grupo de apoio. Ela viajava 4 horas de ônibus toda semana para estar presente nas reuniões. E sua história tocou muitas pessoas que também carregavam culpas semelhantes. Mães que perderam filhos para o suicídio. Pais que não reconheceram os sinais de sofrimento mental a tempo. Cada história era uma faceta diferente da mesma dor. A dor de ter amado alguém, mas não ter sabido como ajudar. Vanderlei desenvolveu uma conexão especial com Dona Violeta. Ele a via como uma versão feminina de si mesmo. Alguém que carregava o peso insuportável de achar que poderia ter feito diferente. Eles passavam horas conversando após as reuniões do grupo. E lentamente, Dona Violeta começou a sorrir de novo.
Começou a falar do filho não apenas com dor, mas também com carinho. Começou a lembrar dos momentos bons, não apenas do momento final. Um dia, ela trouxe uma caixa cheia de fotos do filho. Espalhou todas sobre a mesa da sala de apoio e começou a contar histórias. Esse aqui é o Daniel aos 5 anos, quando ganhou o primeiro prêmio na escola. Esse aqui é ele aos 15, no dia em que me deu flores no Dia das Mães. As pessoas do grupo se reuniram ao redor da mesa, olhando as fotos, ouvindo as histórias. E Dona Violeta percebeu algo importante. Seu filho não era definido apenas pela forma como morreu. Ele era definido pela forma como viveu. Foi nessa época que conheci Padre Augusto, um jovem sacerdote recém-ordenado que foi designado para fazer estágio pastoral conosco. Padre Augusto era tudo que eu fui um dia. Cheio de certezas, eloquente, carismático, ansioso para fazer diferença. No primeiro dia dele no hospício, ele entrou num quarto onde uma senhora estava morrendo e começou imediatamente a pregar sobre fé, sobre milagres, sobre como Deus poderia curá-la se ela acreditasse. A paciente, já debilitada, apenas fechou os olhos e virou o rosto para a parede. Quando o Padre Augusto saiu do quarto, pedi para conversar com ele. Sentamos no Jardim das Rosas, e escolhi minhas palavras com cuidado. Padre Augusto, posso te contar uma história? Ele assentiu, curioso. Então contei tudo. Contei sobre Joana, sobre minhas promessas vazias, sobre como fui baleado, sobre a carta que revelou a verdade. Ele ouviu em silêncio, com os olhos arregalados. Quando terminei, perguntei: o que você acha que aquela senhora no quarto precisa ouvir? Padre Augusto pensou por um longo momento. Que ela não está sozinha. Sorri. Exatamente. Ela não precisa de promessas. Precisa de presença. Vi algo mudar no rosto dele naquele momento. Uma humildade que não estava lá antes. Padre Augusto se tornou um aprendiz dedicado. Ele parou de pregar e começou a ouvir. Parou de prometer e começou a permanecer. E os pacientes começaram a pedir especificamente por ele. Um dia, ele veio até mim com lágrimas nos olhos. Padre Jacinto, acabei de acompanhar um paciente até o último suspiro. Ele era ateu. Não quis oração, não quis sacramento. Apenas pediu que eu ficasse segurando sua mão. Ele limpou as lágrimas. E foi a experiência mais sagrada que já tive. Abracei Padre Augusto. Você entendeu. Você finalmente entendeu o que eu levei anos para aprender. Ele se tornou parte permanente da equipe do hospício. E eu sabia que quando chegasse minha hora de partir, o trabalho continuaria. Porque não era sobre mim. Nunca foi. Vanderlei começou a pensar em seu legado. Ele estava agora com 60 anos, pensando em eventualmente se aposentar do exército. Padre, quero dedicar o resto da minha vida a isso, ele me disse certa tarde. Quero formalizar o programa de apoio ao luto, quero treinar mais pessoas, quero que o nome de Joana seja lembrado não pela forma como morreu, mas pelo que nasceu da dor dela. Juntos, criamos o Instituto Joana Cabral de Apoio ao Luto e Cuidados Paliativos. Foi oficializado num dia chuvoso de novembro, exatamente 7 anos após a morte de Joana. A cerimônia foi simples, realizada no jardim do hospício. Compareceram todas as pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por nossa história. Dona Violeta, o Sargento Cardoso, Padre Augusto, Emília Furtado, Luciana com o pequeno Miguel Jacinto agora com 3 anos. Vanderlei fez um discurso. Sua voz estava carregada de emoção. Joana era uma mulher simples, que amava sua família, que acreditava em Deus, que enfrentou a morte com dignidade. Mas através dela, através da nossa dor, centenas de pessoas estão sendo ajudadas. Este instituto é um testemunho de que amor nunca morre. De que mesmo na maior tragédia, algo bom pode nascer. Quando foi minha vez de falar, olhei para todas aquelas pessoas e senti uma gratidão profunda. Há 7 anos, eu era um homem orgulhoso que achava que tinha todas as respostas. Hoje, sou um homem humilde que aprendeu a fazer as perguntas certas. Este instituto é a resposta coletiva de todos nós que transformamos dor em serviço. Após a cerimônia, uma jovem se aproximou timidamente. Ela devia ter uns 17 anos, com olhos tristes. Padre, meu nome é Mariana. Eu tenho pensado em desistir da vida. Mas vim aqui porque queria saber se ainda há esperança para mim. Segurei as mãos dela com firmeza. Mariana, há esperança sim. Sempre há. Chamei Vanderlei e Dona Violeta. Ali mesmo, no jardim, os 3 rodeamos aquela menina. Dona Violeta abraçou e disse: Filha, sua vida tem valor. Sua dor é real, mas não é eterna.
Me deixe te ajudar. Mariana começou a receber acompanhamento. E nos meses seguintes, acompanhamos sua recuperação. Hoje ela está viva, está fazendo terapia, está redescobrindo que vale a pena viver. Certa manhã, acordei às 3 horas como sempre. Mas dessa vez, além do perfume de rosas, ouvi Vanderlei me chamando do lado de fora. Abri a porta, preocupado. Ele estava ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso enorme. Padre, eu tive um sonho. Sonhei com Joana. Suas mãos tremiam. Ela estava no jardim do hospício, entre as rosas, e disse: Vanderlei, eu estou orgulhosa de você. Está tudo bem. Está tudo bem. Abracei meu amigo ali mesmo, na soleira da porta, às 3 da madrugada. E choramos juntos. Porque finalmente, depois de tantos anos, Vanderlei tinha ouvido o que seu coração precisava ouvir: que Joana estava em paz. Naquela mesma semana, Vanderlei pediu sua namorada em casamento. A cerimônia foi realizada na capela do hospício. E quando chegou o momento dos votos, ele olhou para a noiva e depois para a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Joana me ensinou a amar. E esse amor não morreu com ela. Ele se expandiu, se transformou, e agora abençoa uma nova vida. Não houve um olho seco naquela capela. Hoje, quando vejo tudo que nasceu daquela dor, eu entendo. Entendo que aqueles 3 tiros que quase me mataram foram o início de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Não justifico a violência. Não romantizo a dor. Mas reconheço a graça que atravessou tudo isso e transformou tragédia em redenção. E toda madrugada, quando acordo às 3 horas com o perfume de rosas invadindo o quarto, sussurro a mesma oração: Obrigado, mãe. Obrigado por nunca ter desistido de nós. Obrigado por transformar nossa queda em degraus para que outros pudessem subir. Obrigado por nos mostrar que o amor de Deus não está nas promessas fáceis, mas na presença fiel. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói.